सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तगुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि करुणानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मानो
dharmartha kama gatayo samayo pratiksha. Mukti swayam mukulitanjali sevate asman. Dharmartha kama gatayo samayo pratiksha. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que não se ocupe com diferentes tipos, buscando diferentes tipos de siddhis, de poderes yógicos, poderes místicos, ou labha pudipratista, dinheiro, posição e prazeres. Esses poderes são automáticos no curso do bhajana. Tudo virá ao seu devido tempo. Tudo virá na sua vida. Isso é como um lixo, na verdade. Se você puder usá-lo para fazer bhakti, aí sim. Mas o Siddhanta deve estar perfeito. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru disse que para labha pudipratista ou pelos poderes místicos, os siddhis, não devem te atrair. Eles são fatores secundários e automáticos no curso do seu bhajana. Automaticamente tudo virá no momento certo. Você não tem que se ocupar com essas coisas. Como o fluxo da água, eles virão na sua vida. Mas se você vê a lila humana dos grandes Paramahamsas, eles nunca pediram dinheiro, posição, nada disso. Em primeiro lugar, se nós discutimos sobre Srila Madhavendra Puripada, Srila Madhavendra Puripada era o mais niskinchana dentre todos os devotos. Ele nunca tinha desejos materiais. Ele nunca queria labha pudipratista. Não pedia nada de ninguém. Completamente estabelecido numa plataforma neutra. Uma plataforma totalmente neutra. Se você não tem interesses pessoais em relação aos demais, a alguém, se você não tem desejos dentro do seu coração, não tem luxúria dentro do seu coração, somente nesse ponto você poderá ficar de pé numa plataforma neutra. Mesmo que você queira alguma coisinha, você deseja algo bem pouquinho, um fiapo de cama, de luxúria. Ou se você depende de alguém, de alguma maneira, então você não alcança a neutralidade. Você não vai conseguir ficar neutro. Uma posição neutra, uma posição tal, que nós poderíamos dizer que é igual a Vaikuntha, a plataforma de Vaikuntha, na verdade, de verdade. Então, para começar no início a ir até o fim, se você pesquisar toda a lila de Gorakshara Das Babaji Maharaj, por exemplo, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Vamsi Das Babaji Maharaj, Bhagavan Das Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj, todos eles eram absolutamente neutros, completamente neutros. Nunca dependeram de nada nem de ninguém. Eles seriam capazes de boicotar o mundo. E tinham desfrute pleno, Ananda. E que tipo de Ananda? Não é uma questão de dar aulas. Um sadhu, quando ele realiza tudo dentro do seu coração, aí sim ele recebe essa Ananda. E aí ele fica de pé numa plataforma neutra. Caso contrário, ele tem que se defender. Então, veja, no presente, alguém pode pensar que aquela pessoa tem muito dinheiro. Então, eles pensam, então eles têm que se sentar na cadeira do presidente do Sabhapati, do presidente de uma assembleia espiritual. Porque hoje em dia o dinheiro é a medida. Brittvameva kaluninam janmacharu gunadayo. Brittvameva kaluninam. Money is the only yardstick. O dinheiro é a única medida na base do qual você pode dizer, sim, esse é um grande sábio, porque ele tem dinheiro.
Whatever done, no O que ele faz não importa, ele tem dinheiro. Money can purify. Ah, o dinheiro purifica tudo. Follow. Entendem? Isso é como as pessoas pensam hoje em dia. This is the condition of Kali Yuga. Essa é a condição de Kali Yuga. So, in a assembly, então, numa assembleia, se um sadhu niskinchana está lá muito pobre, externamente, na verdade o sadhu nunca é puro. Você nunca deveria dizer isso, mas de qualquer maneira, ele não pode se sentar no Sabapati Asana, porque ele não tem dinheiro, não tem posição pública. Essa é a situação atual. Então veja, Madhavendra Puripada, such a neutral personality that even not asking anything from ele era uma personalidade tão neutra, ele nunca pediu nada para ninguém, nem mesmo leite. Without asking somebody giving milk, sem pedir, se alguém desse um pouco de leite para ele, aí sim ele aceitava. Se não dessem, também tudo bem. E está escrito isso. O apetite, ou as ansiedades. Nada disso. Ele estava totalmente satisfeito com os santos nomes. Madhavendra Puripada, esse mesmo Madhavendra Puripada, pelo desejo do Senhor Supremo, foi forçado a aceitar 10.000 vacas para tomar conta de 3, 4 gomadas. A gente nada, a gente está no alto mar. Mas ele ganhou 10.000 vacas. Gopala manifestou. E era sua responsabilidade. Ele não podia deixar para trás a responsabilidade com essa deidade. Então ele vai fazer um templo, fazer bandaras. Mas mesmo assim, o Niskincha Bhavana está lá. Niskinchana Bhava, a emoção de quem não tem desejos materiais. Então, se ele não pedisse nada, pelo mundo afora, todos conheceriam o nome de um por um. Bhaktivinoda Thakur, Goraksharadas Babaji Maharaj, Madhavendra Puri, Ishvara Puripada. Então deixe que o desejo repouse no Senhor Supremo, é mais prático. Se o Senhor permite que eu vá pregar, ok, eu posso pregar. Então, mas se não tem nenhuma base, como que eu vou me tornar um homem famoso? Não deixar que o desejo fique na mão do Senhor Supremo. Yudhishthira Maharaj nunca quis se sentar na asana, nunca quis identificar a si mesmo. Um grande rei que tivesse recebido todas as bênçãos do mundo, pelo mundo afora. Mas mesmo assim era o desejo de Krishna. Esse era o desejo de Krishna. É por isso que Prahlada Maharaj foi forçado a se sentar. E agora a mesma coisa, Dhruva Maharaj vai se sentar numa cadeira especial no trono, por ordem do Senhor Supremo. E Bhagavan Shri Krishna faz Abhisheka, seu irmão mais velho, pessoalmente, Yudhishthira Maharaj. Isso é como a joia da coroa sobre a sua cabeça. Então, Prabhupada, você poderia encontrar tudo ao seu redor. As opulências da Gaudiya Mata são inimagináveis. Agora tudo se foi, tudo foi vendido. Mas enquanto você puder olhar ao redor de Mayapura, em outras ilhas, em outras Dwipa, como Godruma Dwipa, Madhura Dwipa, qual Dwipa não? Em todas essas, tudo aqui é da propriedade da Gaudiya Mata. Mas tudo foi vendido. Mamgati, aqui e ali, Rautara, todos esses locais de passatempos sagrados foram vendidos. Se visse a terra em Rautara, você ficaria impressionado.
They sell Tudo, by tudo flat. This. foi vendido. Eles venderam apartamentos separados. Prabhupada E o never dinheiro se wanted foi. to ask Ou for land and esses property bens se from foram. Prabhupada. Mas Prabhupada não queria terra nem Automatic, propriedades. all came. Essas coisas vieram automaticamente. You don't know Você não all sabe different kind of, siddhi we are todos discussing os at tipos present. diferentes de Siddhi que nós estamos You discutindo have no momento no presente. idea. All Você não tem nenhuma siddhi ideia. Todos os used to Siddhis pray to Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj. costumavam orar para Srila Very Bhakti good to Pramod Puri Goswami Maharaj. Por favor, Prabhupada, permita que eu faça seu serviço. Siddhar Goswami Ou para Maharaj. Prabhupada, para Sridhar Oh. Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, todos eles Those were- recebiam essas orações. Eternal Parsad of Prabhupada. Aqueles que são companheiros Always eternos de used. Prabhupada, assim, sempre usaram. But they never wanted to prove it. Mas eles Somehow, nunca by quiseram chance, provar isso. some cases were proved Agora, por automatically. acaso, alguns They never wanted alguns to prove, casos foram colocados, but foram it was provados. automatic factor. It was proved Eles não queriam comprovar that isso, mas Siddhi foi is there with um Srila fator Bhaktivinoda. automático que esses They Siddhis never existiam wanted to show. em Bhakti Pramod Puri Automatic. Goswami Maharaj. Siddhi. Eles nunca quiseram mostrar esses poderes, mas eles já tinham One esses poderes místicos automaticamente. lady, I don't like to identify, is the auntie Uma senhora que eu não of gostaria de one identificar, acharya, ela, a tia de um acharya, developed leukemia. Not now. desenvolveu leucemia. Não agora. Now she is aged. No Agora ela doctor já está can idosa. identify. All doctors say no. Nenhum médico pode curar. No. Os médicos dizem, você pode morrer agora. Ninguém Nobody pode can salvar. identify. They are Eles coming foram and e crying in chorar front of diante Guru de Maharaj day and night. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dia e noite. Por que vocês estão chorando? Vejam. You pray Você to ore ao Bhagavan. Senhor Supremo, respondeu Why Maharaj. you pray to Ore Bhagavan? para o Senhor Supremo. Se Bhagavan o Senhor like Supremo can rectify. quiser, ele retifica essas pessoas. No, you Não, have não. to rectify. Você que tem que Day retificar. and night. Noite e dia, eles iam lá. A disturbance. They don't Perturbar. allow Não Guru Maharaj deixavam to o Guru bhajan fazer nice. bhajana. De Finally, maneira Guru Maharaj say, que okay, ele falou, ok, go and collect dust vão e particle from colete a poeira gate do of portão do Sevakunj. Sevakunda. That star position, go Quando aquela and estrela collect estiver water naquela from posição, Jamuna. ele pegue a água do Jamuna. This is Guru Maharaj. After that, making Ele something fez algo and e give. deu. Yeah, go. Vão, podem ir. After that, for Depois 3 disso, continuous Por days, 3 dias, bad blood, poisonous blood coming from ear. That girl is lying. então saiu sangue do Like ouvido da flood, menina. all blood coming. Ela estava deitada, 3, 4, 7 days lying. 3 ou 7 dias deitada, inconsciente. After Depois that, disso, get back ela life. recebeu a vida de volta. And now she has children. Agora ela tem everything. filhos, tudo, uma família. What is a miracle? Que tipo de milagre é esse? You cannot even Você não conseguiria nem imaginar. Prabhupada, Prabhupada, I already eu wrote já in escrevi. anecdote, you can remember. One day, one dia um brahmachari, brahmachari, because his Harinam was due. So ele tinha 19 que years cantar back, Harinama, então ele estava acordado. almost everybody Estava taking todo mundo rest. quase todo mundo Suddenly dormindo. E de the repente ele viu esse brahmachari was brahmachari. seeing Prabhupada Ele viu running, Prabhupada correndo. Prabhupada correndo. from Bhakti Vijay Do Bhavan. Bhakti Vijay Bhavan. Prabhupada running Prabhupada so correndo no night meio time. da noite. Very Que suspicious. suspeito, ele pensou. Why Por Prabhupada que running? Prabhupada está correndo? Let me Deixa eu see. ver. Prabhupada running, Prabhupada correndo. he also Ele foi correndo atrás. and E foi watching. observar. That time, Naquela época, Jogapithas were also o Yoga almost Pit open. Mandir era aberto. Only the main temple or something. Só tinha assim o templo They say principal all ali. Gandharva, Ele viu um monte de Kinnor, Gandharvas, de they're Kinnaras, all light and light. todos luminosos, Dark no forest meio daquela almost. floresta escura. All around light and Ele light, viu everybody dancing. todos esses corpos They are autoluminosos worshiping Prabhupada. dançando e adorando Prabhupada. He has seen. Ele viu. But you can understand. O que a gente pode entender disso? This kind of Esse tipo de opulences, opulência automaticamente se one manifesta. boy, one place there was Harikatha going Então uma on. vez tinha um menino, Prabhupada speaking Prabhupada Harikatha. estava dando Harikata. Some devotee running and Alguns coming and devotos giving correram e information vieram in dar between. informação para ele ao meio Prabhupada, one tempo. boy fall Prabhupada, o down menino in caiu dentro do fire. fogo. Prabhupada with calm and Prabhupada quiet. ficou calmo.
silencioso. Se não vai acontecer nada, porque o Harikata está acontecendo. Vai checar. Não foi queimado, nenhuma queimadura. Como é possível? Ele caiu na fogueira. Como Sita Devi que entrou no fogo e o fogo não tocou, a mesma coisa. Então esse tipo de opulência, de poder, foram decorados no corpo do Senhor Supremo, ao redor dos seus pés de lótus. Gorakshara Das Baba, Vamshi Das Baba, Bhaktivinoda Thakur. Opulência material é algo barato, muito barato. Nós estamos falando de outra coisa aqui. Você vai encontrar aqui Bhagavan, Krishna, vai falar para Uddhava. Agora o Senhor Supremo é forçado a falar dessa maneira, abertamente. E finalmente ele vai falar para Uddhava, Uddhava, os meus devotos, nunca pedem nenhum tipo de opulência. Porque isso é uma espécie de impedimento no caminho do Harikata. Mesmo a sua coleção, se você esteja juntando milhões de dólares, isso vai ser um grande obstáculo para a sua vida espiritual. O conhecimento é o que importa. Você não vai conseguir se livrar do falso ego, ser humilde. Isso é absurdo. Isso é muito raro. Raríssimo. Indra Maharaj não poderia evitar ser ousado ou arrogante. Krishna quis pegar esta flor, parijata dos países celestiais, dos mundos celestiais, e disse: não, a gente não pode permitir. Porque tudo que você pode imaginar e não imaginar, tudo pertence ao Senhor Supremo. E se Krishna quer pegar uma árvore, uma flor, ele quis colocar essa árvore em Dwaraka, o semideus, o Senhor Indra disse: não, isso é uma opulência do céu, não pode tirar daqui. Vejam como Indra ele brigou com o Senhor Supremo. Brigou com o Senhor Supremo. Krishna não tem direito de pegar uma árvore dos planetas celestiais. Você está por acaso fora de Anantadeva Jagannatha? Ele é o infinito. Se você correr junto com a velocidade da luz por tempo infinito, ou pela velocidade da mente, você não vai achar o fim. E ao mesmo tempo, pense na sua posição. Se você corresse sem parar, com a velocidade da sua própria mente, você não encontrar nenhum outro tipo de fim. Além do Senhor Supremo, o nome dele é Jagannatha, Bhagavan, Purushottama, Hari. E agora, Indra quer desafiar o Senhor Supremo. Essa é a condição. Então, com Prabhupada, com Bhaktivinoda Thakur, todos esses sadhus puríssimos, se eles não vão pedir, somente por dentro eles pensam: nossa, se eu poderia receber aquela terra, nós poderíamos fazer imediatamente Krishna traz. Talvez custasse montanhas, centenas de milhões de rupias. Eles não tenham dinheiro, eles não teriam dinheiro, mas se eles tivessem que fazer um determinado serviço, seria aprovado mesmo assim. Qualquer desejo expresso ou não expresso, uma condição suprimida, o Senhor Supremo pode enxergar e diz: meu devoto, meu bhakta quer fazer isso, quer fazer esse seva, deixe. Onde vem o dinheiro, quem sabe? Dá para fazer tudo até sem dinheiro. Krishna pode fazer qualquer coisa. Isso é chamado de opulência. São as opulências dadas pelo Senhor Supremo. Tudo é dele. Dessa maneira, se você continua observando, Madhavendra Puri se tornar um grande acharya. Mas ele nunca quis se tornar um grande acharya. Então, isso ocorreu por conta do desejo do Senhor Supremo. Então, de acordo com o desejo do Senhor Supremo, você pode receber qualquer coisa
if you are Mas doing Namaparad se você estiver fazendo Nama Parada, or Vaishnava or somehow, de alguma then your maneira, wrong bhajan, então o seu bhajana then your, equivocado, then your wrong bhajan can give you então appearances. o seu bhajana This is one equivocado kind of vai lhe dar punishment. opulências. Isso é como uma Your wrong punição. bhajan, you are doing wrong Você está bhajan. fazendo um bhajana Your wrong equivocado, bhajan can give you punishment isso vai lhe dar essa in punição the form of na opulence. forma de Because opulências anyway, materiais. you cannot maintain humble Porque attitude. você não consegue se manter humilde. If you go Se inside você entrar Ganga dentro do and Ganges e say I am disser que humble, você I cannot é believe. humilde, eu não vou acreditar. Because all scientific symptoms Porque shown existem by the Prabhupada sintomas not found in específicos I que foram believe ensinados por Prabhupada, the Prabhupada. Prabhupada. E eu não estou vendo I esses cannot depend esses upon sintomas em you você. E eu acredito about em any Prabhupada. Siddhanta Eu não Vicharani. acredito em você. Eu não Whatever you dependo de can, I você. can go on Eu speaking. dependo de Prabhupada. Você I pode believe falar o que only você the quiser, Prabhupada. mas eu acredito somente no Prabhupada Prabhupada speaking. original. Prabhupada disse e eu acredito, então. Let the whole world speak. Que o He is mundo inteiro humble. fale o He que is quiser, this. ele é humilde, ele não é But the humilde, situation mas a situação can prove they is vai not. provar que eles não eram humildes. So Prabhupada used to say, Então, o Prabhupada costumava dizer, don't run, don't be busy with different kind of não se opulences ocupe de diferentes tipos de or opulências, siddhi, anything. Because it's an automatic porque é um fator factor. automático. Bhagavan can send. Krishna pode mandar tudo para And você. can watch what Pode you are doing. observar também ao mesmo tempo o que você está fazendo. Bhagavan sometimes Krishna, às vezes, giving some power. dá algum tipo And de poder e watching. observa. He is utilizing that Está power utilizando properly. esse poder de maneira apropriada, everyone aí ele pode dar mais. You say misusing, Se ele está utilizando Bhagavan mal, can o Senhor Supremo pode keep you dizer like an idiot man. With como whole tolo, huge amount of money. que tem um But monte de idiot dinheiro, mas ele é tolo. is the arrangement of Bhagavan. Esse é o arranjo do Senhor Supremo. This way Bhagavan can give punishment. This one Dessa kind of maneira, o punishment. Senhor Supremo pode punir alguém. É um tipo de One kind of punição, punishment. como uma espécie de punição. Because you have no Se você sastriya não tem chakshu. Shastriya If Chaksha, Bhagavan going to make you se blind, Krishna lhe fizer cego, you are not e developing você não sastriya desenvolver chakshu, essa visão através spiritual eye, esses olhos espirituais, essa visão que ocorre através da consciência, analytical judgment of uma Shastra, capacidade analítica de not entender coming o Shastra, inside. não vai se manifestar Then dentro it de is você. one kind of curse. Isso é como uma So, though Vidurji uma Maharaj maldição. in Niskinchan, Então, Viduraji Maharaj é But still Niskinchana, he is mas mesmo lucky. assim ele é muito afortunado. because Por quê? he can realize Ele pode Bhagavan, realizar Krishna, pode realizar Bhagavan. Bhagavan. he can realize Bhagavan, he can realize all scriptural analysis. Ele pode analisar todas as So, it is escrituras. called blessing. Isso é chamado de bênção. Bhagavan Sri Krishna Bhagavan Shri already Krishna já told disse Uddhava, para Uddhava, Daridro jastu asantushto kripano tu ajitendriya. Daridro jastu asantushto. Who is dissatisfied, então, he is Daridra, Daridra, asantushto, always ele dissatisfied. é sempre alguém que está sempre insatisfeito. Ele é alguém que está sempre And insatisfeito. kripano tu ajitendriya. Kripan Kripan, significa miser who, miserável. even after Aquele getting que, mesmo depois de all receber fresh, todo even after getting all fresh o sense conhecimento, organ, não, de fresh, receber órgãos dos very sentidos active sense organ, jovens e frescos, mind, brain, everything. uma mente, um cérebro, Not tudo. going to Se não apply utilizar all those isso, todas things essas for coisas Haribhajan. para o That is called Haribhajana, miser. isso significa uma pessoa We mesquinha. think you don't like to spend money. That's why you're miser. Nós pensamos que você não gosta de gastar But dinheiro, é por actually, isso que Bhagavan você é speaking, even after giving this kind of avarento. stout body, Mas Krishna vai dizer, mesmo depois de eu ter te dado esse corpo forte, esse intelecto, todos os but órgãos dos still you sentidos, are not ready to engage mesmo assim everything você não consegue ocupar tudo for Krishna. para o Krishna Seva. So, daridro yastu asantushto kripano tu ajitendriya. You are kripan. Você, nesse caso, é avaro, avarento. Rishikena rishikeso sevanam bhakti ruchate. By applying all your sense Ao organs, usar todos mind, os seus órgãos dos sentidos, sua mente, seu intelecto, todos os seus pertences. if you do seva of Se você faz Rishikesh, seva de Rishikesha by the Krishna, application of all sense organs,
retirando It is called bhakti. o desfrute dos seus órgãos dos sentidos, isso chama-se If one bhakti. of your sense organs Se is um dos seus off, órgãos dos sentidos está apagado, not going to não vai cooperate, recuperar. with Guru O Guru Padma Padma para servir o Senhor Supremo. one sense organ, then you are off. E aí, All other sense organ, se ele não conseguir controlar um só, ele já So perdeu like- tudo. you don't like to hear. Eu não quero I can ouvir do isso, eu posso everything. fazer tudo. Okay, whatever. Ok, But I cannot mas eu não hear. quero ouvir Harikata, por exemplo. That's when Isso significa can que essa fall. pessoa vai cair. you can do everything. You see, I can Pode fazer show qualquer you coisa, veja, eu vou me mostrar. all the, Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, Bhakti Bala sitting, Tirtha I Goswami am Maharaj, sitting, Bhakti Bala Tirtha Goswami Our Maharaj, eu estava sentado Sagar também, Maharaj, todos nós estávamos lá. Udala Sagar Sagar Maharaj, sitting on. Assembly going to start, okay? e essa assembleia estava Start kirtan. começando, Very ok? nice kirtan. Comecem o Kirtan, um Kirtan After muito that, lindo. when Depois Maharaj disso, going to start Bandhana, quando Maharaj estava para começar o Vandana, os mantras, todos eles começaram conversando, que o dever já tinha acabado, eles podem conversar um com o outro. is a Eu fact não vou I dizer have quem seen. são, mas isso é um fato que eu vi. Not only seen, I have shown Eu não to só that vi. Acharya, Samacharya. Eu mostrei para o Acharya, tá vendo? Eles ficam batendo papo. Eu falei, ó lá. Olha. Enquanto você dá Harikata, eles batem papo. Not only seen, shown Eu não só vi, eu mostrei, ó. What Olha o does que eles estão Brahmacharya fazendo. doing? Aquele Brahmachari está fazendo lá. Com aquela moça batendo papo com ela. Na nossa frente, na frente do Harikata. There is a condition. Essa é a condição By chance, de hoje em dia. when I was Então, there in preaching uma vez por alone, acaso eu estava he is pregando evidence. sozinho. Ele é Some testemunha. young, nice-looking brahmachari were there. Um Brahmachari de But bela aparência estava never lá, no such incident jovem. happened. Mas eu nunca tinha sabido de Never. incidentes parecidos com No esse, such nunca. incident happened. Not Nunca even tinha a visto. single. He is Nem uma Purushottam única is vez. evidence. Mas Purushottam é testemunha. Whole day after Harikatha, whole day I am doing bhajan Depois do inside. Harikata, eu estava fazendo bhajana dentro do quarto. I am not looking who is doing what. Eu não Only estava inside. vendo quem estava fazendo o quê, eu só estava dentro do quarto, com a Only porta one time they trancada. bring prasadam for me and one time. Eles traziam prachado uma vez por dia e uma no vez por dia um copo de leite. Ninguém me perturbava. After Harikatha is over, again Depois do they Harikata come and acabou, play Mridanga. de novo eles vêm e tocam mirdanga. Vem This tocar is not mirdanga. seva. Mas isso não é seva. If you are off from Harikatha Kirtan, hearing, Se você está ouvindo o Harikata e o Kirtana... se você não está ouvindo o Harikata e o Kirtana, você está totalmente caído, porque quem pode te proteger? O don't Harikata become pode te busy proteger. with different kind of siddhi. Então, não se preocupe em buscar poderes místicos. Prabhupada going to pray. Prabhupada orava. Prabhupada going to pray. So, this way, Então, I already dessa maneira, told, eu já havia explicado, because that chapter finished. porque aquele capítulo acabou. Here Uddhavji wanted to put E agora question. o Uddhavaji faz uma pergunta. Kaya dharanaya kasit katham sit siddhi rachito kotiva siddhayo bruhi yoginam siddhido bhava. You are the original Purush of all yogas. Você é o Purisha Yogeshwareswara. original de todas as yugas. You are not Yogeshwar. Você não é Yogeshwar is Yogeshwara. Shankar. Yogeshwara é o Sr. Shiva. Yogeshwar is Shankar. O Senhor do Yoga é o Sr. Shiva. Você é Yogeshwareshwara, você é o controlador do Sr. Shiva, de Yogeshwara. I like to know Então, eu gostaria de saber which all are the siddhis there, how quais outros they poderes can be attained, existem e by whom, which way. quem pode alcançar qual poder Bhagavan místico, then, yesterday I pergunta already told, I Uddhava. recited some slokas only. Eu recitei alguns versos ontem sobre esse tópico. Siddhayo O astadaso Senhor Supremo vai responder. dharana yoga pargoi. Those who are running in the way of yoga, for Aqueles que estão them, correndo no caminho do yoga, 18 para different eles, kind of siddhis are 18 diferentes tipos de siddhis estão esperando. out of that 8 E very desses, 8 men, all the 8 são os men, principais. and the others 10 Os outros 10 auxiliary, I mean são auxiliares, são secundários, subordinating factor.
fatores subordinados. Tasam astau mat pradhana dasaiva gun hetavaha. All other 10 types is the Todos jugglery os of guna. outros How you são get control over guna. All guna. como controlar as gunas. Your Eles body, dizem mind, a intellect, respeito a como all controlar as everything. gunas. Guna Tudo está vai sendo saber. governado pelas gunas. Até o So, corpo anima sutil, a mente, o mahima intelecto. murter laghima praptir indriyoir prakamo sruto drishteshu shakti peranam ishita gunesh asango bashita matkamaha stat avashyati etame siddhayoho sammo astau utpatti kamataha. So, anima, Então, very fine, ânima, por exemplo, é a capacidade can de even enter assumir into uma forma stone. microscópica. Nessa forma, dá para entrar dentro das On the fissuras de basis uma of pedra. Yoga-Siddhi, this Então, Yoga-Siddhi, esse Yoga Bhagavan Siddhi, is esse poder naturally místico, present everywhere. por Even conta dust desse seu poder particle místico, o Senhor anywhere. Supremo está presente em todos os lugares, até nas Dust partículas de particle. poeira. There also Bhagavan can express himself. Mesmo dentro de uma partícula de poeira, o Bhagavan Senhor is Supremo pode expressar Vyaktam a si mesmo. Visham Characharam. Bhagavan is Brahma, that's why. O But for Senhor demigods, é o Espírito Supremo, mas os but for semideuses, demigods, they also have this kind of siddhi. eles também têm esse tipo de poder. They can enter, Eles também podem entrar dentro de but de not estruturas like Bhagavan. microscópicas, mas não exatamente igual ao Senhor Anybody Supremo. can put question in front of Muitas me. pessoas poderiam perguntar para Maharaj, mim, mas Maharaj, In Veda, nos Vedas, certain places it is written, em alguns lugares está escrito, certain places it is written about em alguns lugares Indra, está escrito sobre about Indra, Varun. sobre Varuna. As if they wanted to say they are Brahma. I already Eles querem dizer que eles discussed in são o Laghu Espírito. Bhagavata also. Nós discutimos isso You forget everything. analisando o livro Laghu Bhagavatamrita, mas você não se lembra de tudo, você There it esquece. is written, Lá está escrito. Indra, in Upanishad also. Nos Indra Upanishads speaking. também. Indra I already diz. discussed, you all forget. Eu já havia discutido Indra isso, mas vocês speaking, todos hey, esqueceram. you worship Ei, me me. adoro. I am everything. I am all. Eu sou tudo, eu sou todos. O Why Indra speaking? que Where Indra from responde? Indra getting this kind of audacity? Da onde ele tira tanta audácia para responder Indra dessa is not maneira? But Indra speaking. Indra não é Deus e ele mesmo fala, mas porém ele fala dessa You maneira. worship me. I can give you. Me adore, I eu can posso give lhe you dar. Siddhis. That's when it is written Isso significa, está escrito that por um comentário for que the Indra, time being, por aquele momento, naquele tempo, he is absorbingly ele estava absorto entering into Brahma Bhava. em But Brahma he is not Bhava. going to identify his own Ele não estava se exclusive identity. identificando He is com not sua going to identidade point exclusiva, out his own específica. identity. Ele não estava apontando para That si time mesmo. when he wanted to speak this Então, point, quando ele vai dizer that sobre way you are isso, absorbingly in Brahma ele Bhuta. estava absorto em Brahma That's Bhuta, why na he forma was- do Brahman. Por isso que ele So, fala dessa maneira. Vedanta also I went Então, on o discussing, Vedanta também nós já Vedanta. discutimos, especially Vedanta. especialmente You o go Vedanta. 2 months, 3 months ago, I have discussed. Se você voltar nas aulas de 2 meses atrás, There estou it is analisando esse written, ponto. Baladev No Vedanta está Vidabhushan, escrito, Baladev Baladeva Goswami Vidyabhushana Sri, comenta, he is speaking this way, ele but fala that dessa doesn't maneira, mean Indra isso não has some significa que exclusive Indra identity. tem So uma identidade exclusiva. Brahma, they wanted to speak Indra, not that. Indra there, E Indra existe, some special circumstances, special mas situation, ocorre uma situação especial. it is there. It can be so. Isso pode acontecer. That doesn't mean Indra is separate. Isso não significa Indra que can be Indra é identified as separado, Brahma. que ele pode ser identificado como Brahman. Indra can become Brahma Bhuta. Indra pode se Bhagavan in tornar Gita already told, Brahma Bhuta. Brahma Bhagavan Bhuta no Gita já Prasanyatma disse, no sachati na kankati samo sarveshu bhuteshu mad bhakti lavate paramam. Bhagavan getting in Gita. Krishna diz isso no Gita. Bhagavan speaking in Gita, na? Brahma Bhuta Prasanyatma Krishna diz esse verso, sim? no sachati na kankati samo sarveshu bhuteshu
Mad Bhakti Lavati Parama. So, anima Então, anima means you é can esse enter específico tipo de anima. poder. Entrar And that how anima can be attained, fissuras that Bhagavan can microscópicas. speak. What is the Então, result? qual That é o also Bhagavan can resultado? speak separately. Now, Krishna vai as explicar a isso whole, try separadamente. to Primeiro, entenda know all siddhis. esses siddhis. Only you try to know the name and Só what is tente the saber o result. nome deles e Only. qual é Later on, o poder in details, específico. E mais tarde, you em can detalhes, how to você vai entender attain melhor como very obtê-los. juggling. Krishna We- fala sobre isso. É como um It's grande very, malabarismo. those who are yogi, Aqueles they que são can yogis, apply. eles We, podem, mane, those who are tentar. devotees, they mas os don't devotos não Anyway, querem buscar they esses are siddhi poderes. De automatically qualquer come. maneira, os poderes dos devotos A aparecem devotee automaticamente. never Um asks devoto siddhi. nunca Automatically. pede por poder. O poder Like se Bhagavan manifesta Das para ele Babaji Maharaj is automaticamente, como Karna. Bhagavan Das Babaji Maharaj, Many que estava times he em Karna. went his bhajan kuti. Muitas vezes ele foi Bhagavan no Das seu Babaji Bhavana. Maharaj. Bhagavan Das Babaji Nam Maharaj foi no seu Bhajana Kutir. used to also, Então lá ele fazia adorações. many times I went there. Muitas vezes eu fui. Bhagavan Das Babaji Maharaj, Então esse Babaji one Maharaj, rich man, one uma rich vez um man, homem very muito nice rico, man. uma ótima pessoa, Very important man. um homem muito He importante. told his friend, Ele you disse can para os seus go to amigos, Baba. você pode ir Gatekeeper. até Baba para receber So he misericórdia. go. He go, okay, where staying? He's gone. Mas aí, But he onde ele is estava coming ficando? because it's open field. That man Aí, coming in the afternoon time and Baba esse homem veio going de to- tarde with one stick. e esse Baba com um pedaço de Speaking. graveto Baba speaking. ameaçou ele. Ei, ei, That man told, Baba esse is homem angry disse, with me. So o he Baba going está to bravo drive me out. comigo. Ele tentou me Away. bater, He gone. tentou me afugentar e ele foi embora. Speaking to friend, Ele disse isso para um you amigo. send me. I wanted to Você me meet. mandou, eu quis I want to pay conhecê-lo, pranam. But in the, from the prestar beginning, he's reverências, going mas to desde o take one início ele stick and começou oh, a pegar uma vareta e gritar. So I was very afraid. Tu fiquei com medo? Disse esse. Baba can beat me. Tenho medo que ele If Baba bata em going to mim. beat me, who can file one case to O police? Baba He said, no, baterá em mim, hope in quem vai nothing. me Police me cannot ajudar? take accept this case. Baba we have seen Baba doing bhajan whole life. Nós vimos esse Baba fazendo bhajana No, a vida he inteira. wanted Como to- que ele no, poderia false. bater em alguém? Não, So isso é finally, falso. that man Finalmente, came with appealing mood. esse homem Baba, veio e disse ao yesterday Baba, afternoon time, ontem de tarde, I sent somebody to get you eu mandei kepa, alguém you para tried, receber you sua misericórdia, você tentou when? bater nele? never Quando? tried. And, Não, you nunca tried. tentei. With one, Você tentou? Oh, in Oh, Vrindavan, falou, Govinda não. Mandir, Eu one estava em goat Vrindavan, going no to Govinda Mandir, eat and, e uma cabra estava Tulsi, querendo comer Tulsi Tulsi. Bagisha, Aí eu peguei garden. um graveto e One toquei ela chagal, dali. enter Dizer que esse and Baba That's why estava one- Baba, em no Samadhi train vendo uma ticket, coisa que no estava plane acontecendo em ticket, Vrindavana. gone. Ele sem bilhete de avião já estava em No plane Vrindavana. ticket, no train ticket. Sem bilhete de We trem. need ticket. Mas a gente precisa de bilhete, a gente tem que ir de But they avião. don't Ah, Baba Mas eles already não gone to precisam. Vrindavan Esse and Baba já taking tinha care chegado of até the Vrindavan e tinha orchard, Tulsi tomado orchard. a cura, Siddhi. tinha tomado conta da plantação Baba, de Baba never Tulsi. wanted to get this city. Vejam, esse Baba não queria esse poder místico. Baba never wanted to get this city, but he Nunca automatically gave. quis. Mas ele tinha, automaticamente. How Como? you think? So without any ticket, Pensa, sem nenhum the ticket, place your mind is there, you can reach, your body can also reach. o lugar onde a sua mente estiver, o seu corpo também vai, automaticamente. No train fare, nothing. No passport, no visa. Sem passaporte, One old sem man of Swami Maharaj, he was crying. visto. He liked to come. You can remember long ago. Discípulo de Swami Maharaj, ele chorou e ele I quis vir told- até mim. E eu disse, So joking later, brincando he com believed. ele. Ele acreditou, porém. But I can go without. Eu falei, como é que eu poderia ir? He wanted to ask so many questions Sem passaporte, about old age Ele quis mind, fazer how I perguntas can get siddhi. I mean, bhajan. sobre como I receber, wanted to fazer. make some joking way, bhajana, very ou nice siddhi. answer. Eu quis brincar He was com very ele. satisfied. Ele foi Has muito connection. satisfeito. He had some connection with Kalindi, I think. Acho que ele era conhecido de Yes. Kalindi, Anyway, de qualquer so maneira. anima is this Então, siddhi. anima é esse siddhi específico de ficar Mahima, pequenininho. he can become Depois, big. Mahima,
a pessoa fica enorme. He can expand himself. Pode se expandir e ficar Mahima. gigantesco. Mahima. Lohima, he becomes so light, Então, Lagima, se você fica tão leve, pencil ray que of sun god se can você go pegar to sun god. um raio do So sol, light. você consegue chegar até o sol, de tão leve você Follow. fica. Not even one sting. Nenhuma By catching vespa, one pencil ray can se você catch pegar and go to sun god. um So light. fio de luz solar, você So consegue you see, alcançá-lo e ir até o sol. Mahima, De tão leve que a Murter, pessoa fica com Lagima, esse poder místico chamado Lagima. Praptir Indriyoe, all sense organ you have, Em todos os seus órgãos dos sentidos, knowingly, unknowingly, sabendo ou all sem your sense saber, todos organs esses órgãos dos controlled by sentidos ultimately são Bhagavan. controlados por quem? But Pelo Senhor if you Supremo. are not going to take this Mas se way, você não then vai all entender isso other dessa maneira, então demigods are there. os semideuses virão. All different demigods are there, Então, eyes, todos os diferentes ear, semideuses estão nose, lá nos olhos, nos even ouvidos, no Buddha, nariz, everything. All. nos But intestinos, ultimate tudo. control is secret. If Mas you o can make controle friendship final, with all quem controla those tudo é Krishna. demigods, Mas você pode até fazer amizade if com you os have your semideuses se você tiver power to poder. make friendship with all Fazer those amizade com demigods, todos esses semideuses. allow Eles you podem some lhe dar facility. algum presente, automatically. ah, Follow. algum poder místico automaticamente. Praptir. Por exemplo, Praptir. So this way you see, Dessa maneira você vê Anima, Mahima, Lagima, Logima. Mahima. After that, Indriyo Ganesh Suhitadir Udishthati Sambandha, if you are Então, se successful você to conseguir build up nice, sweet relationship construir with uma all relação the afetiva muito com os semideuses, those who are respective in que aqueles que charge, são they are in charge of respective Indias. encarregados de diferentes So sentidos. this way, Dessa what maneira, o will que vai happen? acontecer? But if you can make Se você pode se relationship relacionar with com all todos, demigods in charge se of você all puder respective se relacionar com todos os it's called semideuses Prapti. encarregados por todos os seus sentidos, isso chama-se Adrishta, which Prapti. cannot be seen by eyes, Madrista é aquilo que não pode ser visto which através cannot be dos seen by olhos. eyes. Adrishto, paralokik, beyond this Então, life, além desta vida, you will like se to você quiser see. ver, Or if you like ou to se você see quiser anything ver alguma coisa que happening aconteceu aqui, here, Iholokik Vyapar, you can develop your power poderia to desenvolver seu poder. Bhogdarshan Samartha. That is called Prakammo. I can discuss Eu all posso in falar detail sobre isso em after. detalhes depois. If you have your power Se to você pode translate some traduzir, power in some, colocar poder dentro de alguém, though it is not a mesmo que prakrita, não seja a Prakrita, que seja um poder material, Prakrita. don't Você understand. não entende? Suponha Suppose somebody que alguém going to translate vai some querer power transmitir algum in tipo de you, poder para yogi você, power um poder inside. yógico, místico. That is not a Isso não é a prakrita, but Prakrita. prakrita in material world. Mas estamos no mundo material. Maya can do anything. So by the help of Maya, he can translate some Então, power Maya inside. pode fazer o que ela quiser. Então, pela ajuda de Maya, ele pode transferir um pouco de poder dentro de você. Como I can give um one yogi, eu example. posso dar um exemplo. I can Posso give dar one esse exemplo example very muito claro. clear then. From our Do nosso Bengal, idioma bengalês, North Calcutta, na Bengala, no I norte don't de like to Calcutá. name Eu não quero because they nomear, have porque lá exhibition, tem why mission. específicas missões e instituições. That O Guru Guru gone, se foi, left material body. deixa as crianças. Material Não. body I can say. Ele but deixou practical o body I mundo, cannot say. o corpo That's why material, perdão. he had yogic Mas ele tinha power. pouco de poderes místicos. Then Então, o disciple, discípulo, so-called disciple, go to America. o discípulo foi até os Estados He's Unidos e passing começou a lecture, dar getting aulas lá clapping, e everything. foi aplaudido e tudo mais. One day, Um out dia, of por conta de jealousy, inveja, in Britain, I think, aconteceu isso na Grã-Bretanha, em algum somewhere, lugar lá. somebody Alguém wanted quis to dar give him para ele solution uma is sorbo, solução, but there was poison. mas ele estava envenenado. Ele deu uma solução numa garrafa, não tinha uma restrição como nós. He's naquela época. taking the solution. Ele pegou a solução, ele tinha que beber, He's talking, mas ele começou he was about a to conversar.
But Então, quando when he ele is olhou looking at the Sarvat, he finds the picture of Gurudev, para esse... Yogi Guru. Don't take para dentro do poison there. líquido do drink, né, que He ofereceram can para see the ele. picture of Ele Gurudev viu in o the rosto do solution. Guru lá dentro e disse, não tome, tem veneno Don't aqui. take. Poison is there. Poison there. Tem veneno aqui. So this kind of power can be translated. Então, esse tipo de poder pode ser Not transmitido. Não é uma coisa It is nova. also not aprakita. Não You é can become surprised. tampouco algo Maharaj, aprákrita. it's possible. Yes, Você pode ficar possible. surpreso, oh Maharaj, era possível? Nothing to Ele disse, surprise. sim, é possível. It's possible. So you Então understand? entenda, So this way, dessa maneira, Guru can give o Guru pode transmitir power, poder, like our como o Prabhupada nosso Prabhupada used to translate costumava power to transferir poder para os seus disciples. discípulos. It is aprakita. É um poder transcendental no caso de Prabhupada. He cannot speak Harikatha. Ele seria um discípulo que will não have conseguiria to go. falar Harikatha, mas ele tinha que I ir. cannot speak Harikatha. How? You will have to go. Prabhupada dizia, você vai ter que ir mesmo assim. Eu não sei dar Harikatha. Você vai ter que ir mesmo Speaking assim. big pandit, Depois que grandes panditas finally falaram, what o que happens? aconteceu finalmente? That Maharaj, I don't like to name. Esse The last Maharaj, sannyasa não quero nomear, mas ele é o último sannyasa de started Prabhupada. E Representing começou a Gaudiya. representar a Gaudiya After Mata. his Depois que speech is over, a sua all aula acabou, pandit, Sudha Harikatha, sadhu, todos os panditas sadhu, bateram palmas. sadhu, 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 clapping. sadhu, oh que Nice. maravilha. Same thing A mesma happened coisa with aconteceu our com Madhava Madhava Maharaj, com Parangurudeva. in Diante, front of world-class pandit. ele era um pandita renomado no mundo pandit inteiro, means mas no India mundo, class quem conhece os panditas? Só na In world, Índia. where O is Maharaj pandit? disse que ele era conhecido lá na Índia. Bharat, I can speak this incident Então tomorrow. eu posso contar esse incidente It is amanhã. in Era numa, one, como se chama? what is called? When there is some special Quando existe Kumbh Mela. algo especial do Kumbh Kumbh Mela. Mela, na época do Kumbh Mela. When Kumbh last Mela. Kumbh Mela was there in Vrindavan, Então, quando One no último elephant Kumbh died. Mela estava acontecendo I ali, was there. I never wanted um to elefante take, morreu lá. but I have no Eu interest. estava lá. Eu não queria, You cannot point out participar, porque eu one não single tenho incident interesse. I went to Kumbh Mela. você não poderia I have no apontar Only I like Harikatha. o fato. I don't know why. Eu só Even gosto de here Harikatha, eu não also, gosto de Kumbh Mela. Eu não only me the interessa new nesses place I festivais. started speaking Mesmo aqui Harikatha. também. I said, this is my opinion. Quando aquele And Yajna I done, o centro de 8 Bengali months ficou pronto, eu fui lá dar after, Harikatha imediatamente. Então, quando foi When? feito o Yagya, Janmashtami. no dia do Janmashtami, Follow. Though I am bound entende? to do Eu sou yajna, forçado a fazer to make Yagya fool para of you all, que vocês doing their big se yajna. iludam. But I Eu don't faço like. então, I grande like Yagya. Harikatha. Mas eu não gosto, eu gosto do This Harikatha e way, do Kirtana. There in Allahabad, our Madhav Goswami Maharaj went. Então, em Hyderabad, Srimad Karpatri. Maharaj foi, Karpatri. His whole body is, Então, o corpo inteiro whole dele, body, if you se look, você olhar, you can você go. fica impressionado. So Vairagya, Muita vairagya. almost no cloth, not Então, using quase any sem usar roupas, car carro, or horse. cavalos, nada. If you like to go to Para Varanasi, you can Varanasi walk. tinha que andar. Not using any pot, Sem usar nenhum anything, anybody pote, giving nada. tea. Se a pessoa desse alguma coisa, ele tinha que Water. escolher na His mão, name água become também. Karpatri. O nome dele se tornou name become Kolpatri, Miracle. milagre. On behalf of Gaudiya Então, Math, em our nome da Madhav Gaudiya Goswami Mata, nosso Madhava Goswami Maharaj, Bhakti Bhakti Bala all Bhatirtha Goswami Maharaj, todos eles. Finally, Então, everybody, finalmente, when Madhav Goswami quando Madhava Maharaj Goswami Maharaj given me deram opportunity, essa oportunidade, Madhav Goswami Maharaj Madhava Goswami Maharaj começou a started falar speaking sobre about Gauranga Gauranga Maharaj. Mahaprabhu, sobre a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, finalmente. All Karpatri, all big, Então, big todos os grandes Pandit panditas started começaram a shouting. gritar. Karpatri, Karpatri the main Era o Sabapati chairman, Sabapati, ele estava speaking dizendo what o que o our nosso Madhava Goswami Madhav Maharaj Goswami disse. told, that is Isso é the a conclusão final. É a final outcome. conclusão final. You see Veja the quantas honor. honras. In the big Uma grande assembly where assembleia, onde todos everybody tinham going, ido. all big Pandit. But among that, Então Madhav todos os Goswami grandes Maharaj panditas estavam given lá, mas top lá, position. Paramgurudeva foi eleito o pandita mais elevado de todos. So Então, Gurudev can porque o translate Guru pode power traduzir inside. poder dentro do seu coração, pode Provided you are transmitir poder inclined. dentro do seu coração, se você estiver realmente Today I like to stop here. inclinado. Hoje nós vamos All parar other qualities I aqui. can go Nós vamos on falar de speaking. todas essas outros You can poderes at least místicos aos you- poucos nas próximas You aulas. never try to demand, Não but at least you tente, não understand. tente exigir, tente pelo menos entender por enquanto. So, Prakamo, Então,
Prakamam, what is that? How Como to translate transmitir power, esse poder. Vashita, Então, existem esses outros one poderes. yogi, Por if exemplo, like, can se make fool of you. você, You are great, but you você can pode speak falar so many muitas things. coisas, He mas can translate power ele in such a way, can make coloca um poder dentro de você que você vai acreditar que ele consegue fazer a pessoa esquecer o que ela ia falar. So today I like to stop Hoje eu here. gostaria de começar, So the terminar aqui. slope, Converso com que verso eu comecei. Mukti swayam mukulitanjali sevati asmano dharmartha kama gatayo samayo pratiksha manchakalpadarusi pasin patitanang pavanam bhavishram. Tomorrow also I can discuss about it.